Olá, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos ao canal da Igreja do Sétimo Dia Movimento do Advento. Eu sou a Mariana e esse é o irmão Igor Julião e nós estamos aqui para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina, que será recapitulada no sábado 4 de setembro de 2021, que tem como título O Perigo de Não Viver a Luz Recebida, a parte 2. Então, nós vamos aprender um pouco mais do nosso Deus e da sua vontade para cada um de nós. Então, seja mais uma vez bem-vindo e sinta-se à vontade aqui nesse vídeo. Graça e paz, prezados ouvintes, mais uma vez uma satisfação estar compartilhando a palavra de Deus aqui com vocês, que assim como a irmã Mariana Oliveira nos falou, que possamos realmente aprender daquilo que é a luz para os nossos dias. A irmã Mariana mencionou que nós iríamos estudar o perigo de não viver a luz recebida, parte 2. Isso nos leva à parte 1, que infelizmente nós não podemos gravar na semana passada, teve alguns motivos técnicos que nos impediram de gravar. Então, antes de darmos início a esta lição de número 10, nós vamos fazer um breve resumo da lição de número 9, a parte 1, para que haja uma melhor compreensão, para que não venha a ficar aí algumas lacunas abertas sem o nosso entendimento, amém? Então, rapidamente nós iremos resumir esta lição, mas qualquer dúvida vocês podem entrar em contato conosco no site da nossa igreja e nós estaremos ali à disposição para responder a qualquer questionamento ou dúvida. Lembrando que o link para o site da nossa igreja e para o Facebook também, onde sempre acontece, né, as lives, até mesmo com o estudo, né, da Escola Sabatina e da lição da Escola Sabatina, sempre fica aqui na descrição abaixo do vídeo. Então, vão lá, dêem uma olhadinha, se inscrevam para que sempre que tenha uma nova live, um novo culto, vocês possam participar com a gente. Amém. Sejam todos nossos convidados. Então, na lição de número 9, tem o mesmo título, O Perigo de Não Viver a Luz Recebida, parte 1. Nós começamos com o texto de Isaías, capítulo 5, versículo 20, que diz: Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Nós vamos discorrer na lição, mostrando que Israel, ele perverteu aquilo que seria o bom de Deus, aquilo que seria a luz de Deus para toda a humanidade, para toda a tribo, nação e língua, e transgredindo o mandamento de Deus, ele colocou fardos sobre esse mandamento, e aquilo que seria bom pareceu agora mal aos olhos de todas as nações. Então, Isaías, ele vem trazendo esses ais, esses muitos ais que está descrito no livro de Isaías capítulo 5, e dentro destes ais nós vamos observar que estão justamente a deturpação da lei de Deus que foi assim ensinada pelos judeus, pelo antigo Israel. Na questão de número 1, de domingo, dia 22, lembrando que essa aqui é um breve resumo da lição 1 da semana passada, o que aconteceu quando os judeus rejeitaram a verdade, irmã Mariana? Então, eles perderam todo o desejo do dom do céu. Isso é muito provável porque quando Cristo veio, eles não o receberam, né? Então, tudo aquilo que era celeste, tudo aquilo que era divino, eles foram se afastando e perdendo o desejo, porque eles rejeitaram a verdade. Então, que venhamos ter muito cuidado para não ir paulatinamente rejeitando as verdades do céu, porque ao rejeitar as verdades, nós vamos entrar aí no processo de degradação espiritual. Indo para a questão de número 2, diz assim: ao se apartarem de Cristo, como ficou a santificação do sábado para os judeus? Então, o sábado, né, ele perdeu todo o seu significado para os judeus e, consequentemente, eles deixaram de ter o zelo, né, em relação ao sábado, em relação à observância do sábado e do quarto mandamento da lei de Deus. A significação do sábado. O sábado trazia muitos significados, dentre tantos que o sábado é o memorial de Deus, leva o homem a crer em Deus como Criador. Ao ele se afastar de Cristo, ao se afastar do autor do sábado, do Senhor do sábado, tudo perde o significado. Assim também acontece conosco nos dias de hoje. Se nós nos apartarmos de Jesus Cristo, a vida ela passa a ser insignificante
ela passa agora a não ter mais aquele brilho que deveria ter. Então, é mais uma lição que nos dá aí para a reflexão daquilo que nós devemos fazer perante Deus. Primeiramente, não nos afastar de Deus, não se afastar das suas verdades e também dos seus mandamentos. Isso. A questão 3 é de terça-feira, dia 24/8, diz assim: por que os israelitas foram admoestados por Moisés de que a santificação do sábado era tão importante? Foram admoestados por Moisés, justamente, irmã Mariana, para que eles não viessem entrar na idolatria. Né? Então, o sábado, ele apontava para Deus como Criador, como eu comentei anteriormente. Então, sendo o sábado um memorial da criação, Moisés admoestou com muita firmeza ali o povo de Israel para que eles não viessem a transgredir o sábado. Porque, justamente, o sábado aponta a Deus como Criador. Sendo Deus o único Criador, eles não adorariam a outros deuses, a outros ídolos, então eles não entrariam aí na idolatria. Exatamente. Após tantas advertências de Deus a Israel, o que fizeram eles? Continuaram a rejeitar os juízos, os estatutos, os mandamentos, mesmo as advertências vindo por meio dos profetas, por meio dos servos de Deus, mesmo assim eles continuaram a pisar na lei de Deus, continuaram a adoração a falsos deuses, a ídolos, e contudo rejeitaram os estatutos do Senhor. Isso, exatamente. A quinta questão: que repreensão receberam através do profeta Jeremias? Então, já vindo o povo de Israel nesse processo de degradação espiritual, se rebelando contra os mandamentos de Deus, Jeremias trouxe as seguintes advertências para que eles guardassem as suas almas, para que eles guardassem de não transgredir o sábado, em especial o mandamento do sábado, porque esse mandamento, ele sustentaria todos os outros mandamentos. Se você consegue guardar o sábado, você reconhece a Deus como Criador. Você reconhecendo a Deus como Criador, você guarda automaticamente todos os preceitos da lei de Deus. Então, Jeremias, ele cuidadosamente, ele advertiu, inspirado por Deus, para que eles não trabalhassem mais em dia de sábado, para que eles não fizessem as suas próprias obras, para que eles não carregassem seus feixes, para que eles não trabalhassem dentro dos seus lares. Então, Jeremias foi um profeta que bateu muito em cima dessa tecla do trabalho no sábado. Isso. A sexta questão nos pergunta: já nos dias de Neemias, o que estava acontecendo em Israel? Então, nos dias de Neemias, agora já passando para outro momento da história, nos dias de Neemias estava havendo muita negociação dentro dos muros de Jerusalém. Isso foi entrando pouco a pouco dentro dos muros de Jerusalém e nos dias de Neemias, aquilo ali já era notório. Né, já tinha virado uma prática. Então, era meio que habitual as negociatas dentro dos muros de Jerusalém. Ou seja, Israel chegou numa condição de que o sábado não mais era observado, eles já trabalhavam, já negociavam e fazia tudo o quanto não era permitido fazer sobre esse mandamento. Na sétima questão, diz assim: como alguns judeus tratavam a santidade do sábado? Então, como foi visto na questão anterior, os judeus, eles passaram por todo um processo, é claro que não foi de uma hora para outra, mas eles passaram por um processo de violação do sábado. E nesse momento, os judeus, eles já não santificavam o sábado, já não tinham todo aquele zelo que Deus pedia que eles tivessem com o sábado. Eles violavam o sábado abertamente, eles negociavam e eles faziam suas próprias obras no dia de sábado, quando Deus pedia para que eles fizessem o contrário, né? Amém. Louvado seja Deus. Feito esse breve panorama, essa breve introdução da lição que nós nos reunimos hoje para estudar, que é a lição de número 10. Nós fizemos uma recapitulação da lição de número 9, que tem como título O Perigo de Não Viver a Luz Recebida, parte 1. E agora nós vamos entrar nas questões da lição 10, O Perigo de Não Viver a Luz Recebida, parte 2. O texto básico dessa lição nos diz: e também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel 20:12. É repetido esse texto por Ezequiel 20:20 também tem basicamente a mesma estrutura literária,
que o sábado seria de sinal. Mas que sinal? Né? São vários os sinais que o sábado aponta, dentre eles um sinal de lealdade. Como nós falamos no início, na lição de número 9, na recapitulação que nós fizemos, o sábado, se você guarda o sábado, você reconhece Deus como Criador. Então, é um sinal de lealdade. E o perigo de não viver essa luz do sábado é justamente a apostasia. Então, bem claro aqui no texto de Ezequiel 20:12, e também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, ou seja, entre Deus e o seu povo. Sim, exatamente. A primeira questão, de domingo, dia 29 de agosto, nos diz: que fez Neemias para que o sábado não fosse profanado dentro das portas de Jerusalém? Em Neemias, capítulo 13, versículo 19, nos diz: sucedeu, pois, que, dando já sombra nas portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que as portas fossem fechadas, e mandei que não as abrissem até passado o sábado. E pus às portas alguns de meus servos, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. No Espírito de Profecia, Profetas e Reis, na página 672, nós encontramos: este estado de coisas podia ter sido evitado se os chefes tivessem exercido a sua autoridade, mas o desejo de impulsionar os seus próprios interesses tinha-os levado a favorecer a impiedade. Neemias destemidamente repreendeu-os por sua negligência do dever. Que mal é este que fazeis profanando o sábado? Ele inquiriu asperamente. Porventura não fizeram vossos pais assim? E nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado. Não dispostos a abandonar os seus propósitos, os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes, esperando encontrar oportunidade para comerciar, quer com os habitantes da cidade, quer com os do campo. Então, o que fez Neemias para que o sábado não fosse profanado dentro das portas de Jerusalém, irmão Igor? Então, para que Neemias pudesse interferir na profanação do sábado, era necessário nós entendermos o contexto anterior. Por isso, nós fizemos questão de mencionar a lição de número 10. Então, Neemias, ele teve que trabalhar com o povo justamente trazendo de volta aquela santidade que havia quando Deus estabeleceu ali no Monte Sinai com Moisés o sábado. Mas, havendo o povo já negociando mercadorias, já vendo o povo ali entrado no estado de apostasia, relativizando a questão do sábado, já não mais santificava, já fazia ali os seus trabalhos dentro das portas de Jerusalém. Então, Neemias tomou algumas atitudes bem sérias. E Neemias era um homem, irmã Mariana, de um espírito muito ativo. Neemias ele foi um homem levantado por Deus, porque Neemias ele tinha realmente aquele espírito de querer resolver mesmo a situação. Então veja, eu achei interessante que o fato dos chefes do Estado, ou seja, aqueles que eram as autoridades de Jerusalém, não tomavam providências, banalizava ali a transgressão do Santo Sábado, não dava a importância devida a um mandamento tão sério como todos os outros são, mas eles não davam a importância devida a essa questão do sábado, que era o que diferenciava os judeus das outras nações. Então, esse mandamento, como é lido no texto de Ezequiel, capítulo 20, verso 12, ele serve de sinal entre Deus e o seu povo, quando diz, esse povo é meu e eu sou Deus deles. Então, Neemias tratou com muita força essas questões, dizendo assim que ele repreendeu a negligência das autoridades de Israel. E diz aqui no texto de Neemias, capítulo 13, versículo 19, que sucedeu, pois, que quando já a sombra das portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que as portas fossem fechadas. Então, veja só, quando o sol estava se pondo, vou abrir um parêntese rapidinho aqui, a observância do sábado, assim como todos os outros dias da semana, é de pôr do sol, pôr do sol. A cada pôr do sol, finda-se um dia e nasce um novo dia. Então, quando o sol já estava se pondo ali, a sombra estava batendo nos portais de Jerusalém, Neemias mandou fechar as portas.
diz, olha, fecha as portas, ninguém trabalha mais aqui dentro, ninguém vende, ninguém vai comercializar mais aqui dentro. Por quê? As autoridades não faziam, então Neemias tomou a frente, junto com os seus servos, seus apoiadores, e tomou essa providência para que o sábado pudesse vir a ser observado dentro dos muros de Jerusalém. Exatamente. Na questão de segunda-feira, dia 30/8, a questão de número 2, traz a seguinte pergunta: o que aconteceria caso o povo continuasse a persistir em transgredir o sábado? Diz aqui no livro de Neemias, no capítulo 13, versículo 22, também disse aos levitas que se purificassem e viessem a guardar as portas para santificar o sábado. Nisto também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Neemias capítulo 13, verso 22. Aqui no livro Profetas e Reis, páginas 671 e 672, Neemias advertiu-os de que seriam punidos se continuassem a assim proceder. Por que passais a noite defronte do muro? Ele perguntou. Se outra vez fizerdes, hei de lançar mão de vós. Daquele tempo em diante, não vieram no sábado. Neemias capítulo 13, versículo 15 ao 21. Também ele mandou aos levitas que guardassem as portas, sabendo que imporiam mais respeito que um povo comum, pois que de sua íntima relação com a obra de Deus era razoável esperar que seriam mais zelosos em exigir obediência à sua lei. Profetas e Reis, páginas 671, 672. Exatamente. Então, o que aconteceria caso o povo continuasse a persistir em transgredir o sábado? Então, na questão anterior, nós vimos as atitudes que Neemias tomou, né, de fechar as portas, de colocar os seus servos ali. Então, para que o sábado não fosse quebrado, ele fez isso. E caso eles persistissem, né, na quebra do sábado, Neemias disse que iria prender, né? O texto fala, hei de lançar mão de vós. E isso significa que Neemias iria prender, iria haver realmente uma punição para aqueles que quebrantassem o sábado, para aqueles que persistissem em violar o mandamento de Deus. E essa questão, irmã, de Neemias mandar lançar a mão, veja que não era apenas aos estrangeiros, porque parte dos estrangeiros ficavam às portas do muro, o povo era teimoso. E é que eles faziam? Neemias mandou fechar as portas, como nós vimos na questão anterior. O que é que os negociantes faziam? Ficavam na porta, esperando poder negociar com alguém. Neemias foi lá e repreendeu. Se vocês continuarem por aqui, vou mandar prender. E também falou para o povo de Israel também. Se vocês forem negociar com eles, vocês também vão sofrer as punições. E dentro desse contexto, o que é que ele fez? Disse, vocês que são levitas. Era mais ou menos assim, vocês que são levitas. Os levitas, eles oficializavam o serviço do santuário. Então ele disse assim, vão vocês também guardar as portas. Porque pela influência de vocês, é melhor vocês estarem lá guardando as portas, mostrando que nós não negociamos mais no sábado, porque como vocês são sacerdotes, como vocês são os levitas, são aqueles que estão oficializando o serviço do santuário, vai impor mais respeito do que uma pessoa comum. Então, Neemias, ele, usado por Deus, ele procurou todos os meios para que o povo realmente entendesse que o sábado não seria mais transgredido dali em diante, porque, como eu disse e repito, ele, usado por Deus, ele estava tomando as devidas providências para colocar tudo em ordem, para colocar tudo no lugar, ou seja, para ele construir novamente aquilo que havia sido desconstruído pela nação israelita no decorrer dos anos de apostasia. Exatamente. A questão de terça-feira, dia 31/8, nos diz assim: como se tornou a santificação do sábado pelos judeus nos dias de Cristo? Mateus 15, versículo 9 nos diz: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. O Espírito de Profecia nos fala: os judeus encobriram o significado do sábado com tradições feitas pelo homem. Eles acrescentaram seus próprios mandamentos à lei de Deus e então os declararam obrigatórios. Eles torceram as Escrituras e perverteram a palavra de Deus por meio de suas próprias interpretações tolas. Sobre as especificações longas de o tu e o tu não do homem, eles perderam totalmente de vista os santos requisitos originais. A ação do homem curado na realização de sua cama no sábado
foi convertido por estes homens em um crime. O sábado tornou-se um jugo de escravidão. Então, como se tornou o sábado e a santificação do sábado pelos judeus nos dias de Cristo? Veja aqui no texto de Mateus 15, 9, já começa assim: mas em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Né? Então, quando a gente tenta colocar, acrescentar à lei de Deus aquilo que não está escrito, aquilo que não é um assim diz o Senhor, nós fazemos isso em vão. Porque, irmã, veja bem, prezados ouvintes, se muitas vezes nós não conseguimos observar nem aquilo que Deus pede para nós, imagine se a gente tentar colocar mais coisas em cima. A gente já não observa o que é real e verdadeiro. Aí vai querer observar, além do que é real e verdadeiro, ser introduzido nisto algumas tradições, algumas leis que são preceitos de homens. Foi o que o judeu tentou fazer. Então ele tornou a santificação do sábado uma santificação vã, uma santificação vazia. Ele tornou a santificação do sábado sem o verdadeiro significado que o sábado traz para aquele que santifica, que é o memorial da criação de Deus, que é de santificação, que é da busca por uma elevação espiritual. Ele tornou, dentre outras coisas, pervertido, né, com interpretações tolas, fizeram falsas interpretações e, acima de tudo, tornou o sábado um jugo de escravidão, tornou o sábado pesado. Né? No concílio apostólico, nós vamos ver ali em Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos se levantam e dizem: não vamos colocar sobre estes um jugo que nem nós e nem nossos pais conseguiram carregar. Mas por quê? Eram justamente os jugos das tradições. Então, o homem, ele quebrava o mandamento de Deus pelo quê? Quebrava o mandamento de Deus pelas tradições. Né? Tudo aquilo que eles colocavam de peso sobre a lei de Deus, sobre o mandamento de Deus. Então, como se tornou a santificação do sábado pelos judeus nos dias de Cristo? Então, se tornou uma mera tradição, se tornou um jugo de escravidão, se tornou ali, na verdade, o sábado ele deixou de ser observado e passou a ser transgredido. Essa é que é a grande realidade. Na questão de número 4, como os judeus tornou a lei de Deus? Nós vimos que como se tornou a santificação do sábado, e agora nós vamos ver o contexto de toda a lei. Diz aqui no texto de Mateus capítulo 15, verso 6, e assim invalidastes pelas vossas tradições o mandamento de Deus. Por tal forma, haviam os judeus pervertido a lei, que a tornavam um jugo de servidão. Suas exigências, destituídas de significado, eram um provérbio entre as outras nações. Especialmente, havia o sábado sido cercado de toda espécie de restrições e destituídas de senso. Não lhes era um deleite o dia do Senhor, digno de honra. Os escribas e fariseus lhe tinham tornado a observância intolerável fardo. Ao judeu não era permitido acender fogo, nem mesmo uma vela no sábado. Consequentemente, o povo dependia dos gentios, quanto a muitos serviços que seus regulamentos proibiam que fizessem para si mesmo. Então, a quarta pergunta de quarta-feira diz assim: como os judeus tornou a lei de Deus, irmã Mariana? Então, nós vimos na questão anterior que os judeus eles tornaram o sábado um jugo de servidão, né? Eles tornaram o sábado algo pesado. E a mesma coisa aconteceu com a lei de Deus. A lei de Deus, que é santa, justa e boa, ela passou a ser, ela foi pervertida, né? E ela passou a ser um jugo de escravidão. O sábado, por exemplo, que deveria ser um dia de santidade, um dia de descanso, deleitoso, né? Um dia deleitoso, onde o povo poderia ver a misericórdia de Deus e o amor de Deus por eles, né? Em lhes dar um dia de repouso, um dia de descanso e um dia onde eles pudessem estar com Deus. Então, eles transformaram isso que deveria ser tão bom em algo ruim, em algo pesado, algo enfadonho, algo que fosse um fardo realmente para aquele povo. E isso aconteceu não apenas com o sábado, mas com toda a lei. Tornaram a lei de Deus um jugo de servidão. Eles acrescentaram exigências humanas à lei de Deus. E Deus, ele é muito sábio, ele é muito bom para o ser humano, né?
E ele não coloca sobre o homem nada que ele não possa carregar, nada que ele não possa suportar. Então, a lei que Deus tinha colocado sobre o homem, né, que ele tinha dado a Israel para que eles fossem os depositários da lei de Deus, era o suficiente para eles, era o necessário para eles. Não precisava de ajustes, não precisava de mais tradições, não precisava de mais algum mandamento. Era o suficiente. Aquela lei que Deus tinha dado era o suficiente para eles. Mas o homem colocou suas próprias leis, né, suas próprias doutrinas, suas próprias tradições na lei de Deus, e assim perverteu a lei de Deus, que era para ser deleitosa, que era para ser para o bem deles, que era para ser prazerosa de ser servida. E isso foi muito ruim, porque trouxe até, como nós vimos no texto, trouxe um mau testemunho para as outras nações. Israel, que deveria... que recebeu a lei de Deus para que eles fossem luz, para que eles fossem transformados pela lei, eles deveriam demonstrar essa transformação ao mundo. E eles fizeram o contrário. Eles perverteram a lei de Deus e assim as outras nações, as nações vizinhas, olhavam a eles com desprezo, né? Faziam chacota deles, digamos assim, porque eles colocavam sobre si cargas desnecessárias que nem eles podiam carregar, como o irmão Igor citou na resolução, na resposta da questão anterior. Então, foi exatamente isso que os judeus fizeram. Eles tornaram a lei de Deus um fardo. A questão de número 5, de quinta-feira, nos diz: o que eles não refletiam com essas ações? No livro O Desejado de Todas as Nações, na página 204, nós lemos: não refletiam que, se essas ações eram pecaminosas, os que empregavam outros para as praticar eram tão culpados como se as houvessem praticado eles próprios. Julgavam que a salvação se restringia aos judeus, e sendo a condição dos outros já desesperada, não se poderia tornar pior. Mas Deus não deu mandamentos que não possam ser obedecidos por todos. Suas leis não sancionam quaisquer restrições irrazoáveis ou egoístas. Então, o que os judeus não refletiam com essas ações? Nós vimos no finalzinho da notinha da questão anterior, irmã Mariana e prezados ouvintes, que ao judeu não era permitido acender fogo nem mesmo vela no dia de sábado. Consequentemente, o povo dependia dos gentios quanto a muitos serviços que seus regulamentos proibiam fizessem para si mesmo. Então, veja que interessante, veja que incoerência, meus prezados ouvintes. No livro Desejado de Todas as Nações, mostra que não refletiam que essas ações eram pecaminosas. Que ações? Justamente as ações de que eles não faziam, mas queriam que outros fizessem para eles. Ou seja, os fardos que eles impuseram sobre a lei de Deus, sobre o sábado e toda a lei, eles não queriam praticar, mas eles permitiam que seus servos, né, os mesmos gentios, eles praticassem. Veja que isso é totalmente contrário àquilo que a palavra de Deus ensina, pois lá no livro de Êxodo, quando vem ali a ordenança do sábado, quando Deus revela para Moisés nas tábuas de pedra, né, lembra-te do dia de sábado para o santificar, nenhuma obra fareis, nem tu, nem o teu servo das tuas portas para dentro. Então, é totalmente incoerente. Veja que eles entendiam que essas práticas pecaminosas não poderiam ser realizadas por eles, mas pelas outras nações que aparentemente, entre aspas, já estavam perdidas, não tinha problema, porque isso não acarretaria maior ou menor mal a eles, porque eles já estavam perdidos mesmo. E isso não revela o concerto feito com Adão, o concerto adâmico, o concerto abraâmico, não revela. Por quê? Porque o concerto de Deus com Abraão, que foi ratificado pelo sangue de Jesus Cristo, lá na frente foi ratificado esse concerto, diz que Abraão ele seria pai de muitas nações, de todas as nações. O desejo de Deus era que todos se salvassem. Então, a irmã Mariana bem frisou na questão anterior, de que as nações pagãs, elas acabavam olhando para Deus e olhando para aquela nação que professava servir a Deus de forma até mesmo enganosa, né? Hipócrita, porque eles viam os judeus até muitas vezes com hipocrisia, porque eles não faziam, tipo assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Era mais ou menos por aí. Então, o que eles não refletiam que essas ações eram
pecaminosas. Os que empregavam outros a praticar eram tão culpados como se houvesse praticado eles mesmos. Então, eles não praticavam, mas permitiam que os outros praticassem, e a palavra de Deus nos revela que aquele que pratica, aquele que não pratica, mas permite que outro pratique, ele é tão culpado quanto o que pratica. Né? Então, precisamos ter bastante cuidado com relação a estas questões. Na questão de número 6, que fez Satanás para que o sábado perdesse o seu verdadeiro sentido? No livro de João, capítulo 3, verso 19, diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aqui no Espírito de Profecia está escrito: o príncipe do mal sabia muito bem que ele poderia pôr de lado o verdadeiro fundamento para o sábado, para a observância do sábado. Ele poderia fazer o quarto mandamento de nenhum significado nas mentes dos homens. Assim, sob o pretexto de honrar a Cristo, Satanás consegue derrubar o grande memorial de Deus, desviando a mente dos homens de seu Criador em um falso zelo por uma instituição espúria. Ele levou os judeus a terem um falso zelo pelo sábado, e então os induziu a rejeitar a Cristo, o Senhor do sábado. Então, irmã Mariana, o que fez Satanás para que o sábado perdesse seu verdadeiro sentido? Então, nós precisamos primeiro voltar um pouquinho, né, onde nós aprendemos a importância do sábado, né? Qual é o interesse de Deus e por que Moisés frisou tanto a questão do sábado para o povo de Israel. Nós aprendemos que o sábado, ele nos lembra da nossa responsabilidade para com Deus como nosso Redentor e Salvador. Então, a partir do momento em que nós observamos o sábado, como o irmão Igor falou também nas questões anteriores, nós somos capazes de observar os outros mandamentos, porque nós somos leais a Deus. Né? O sábado, ele nos lembra de uma lealdade para com Deus. Se nós somos leais a Deus, nós, consequentemente, observamos os outros mandamentos. Então, Satanás, sabendo muito bem disso, ele intencionou quebrar esse elo entre Deus e o povo, né, através da desobediência do sábado. Então, ele sabia que se o sábado perdesse o seu verdadeiro sentido, o povo de Israel estaria distante de Deus, o povo de Israel não seria capaz de obedecer aos outros mandamentos, o povo de Israel cairia em idolatria e também traria uma vergonha para o nome de Deus, traria uma imagem errada para o nome de Deus. Então, o que foi que ele fez? Ele não levou o povo a dizer que Deus, o Deus de Israel, não era o Deus verdadeiro. Ele não fez isso. Não levou o povo a negar a Deus. Ele não levou o povo a negar a Deus. Ele não levou o povo a dizer também que as leis de Deus não eram para ser guardadas. Ele não fez isso também. Ele apenas fez com que as autoridades, né, os líderes de Israel, pusessem fardos sobre o sábado, que era para ser um dia deleitoso. Ele levou os homens a perverterem a lei de Deus, a perverterem o mandamento da lei de Deus. Então, fazendo isso, o sábado ele perdeu o seu verdadeiro sentido, o seu valor diante dos homens, e dessa forma, é assim que Satanás trabalha. Ele tem objetivos a cumprir e nem sempre ele vai de cara, né? Nem sempre ele aparece de forma clara. Na verdade, ele faz o contrário. Ele se camufla para que assim ele possa alcançar os seus objetivos. Da mesma forma é hoje. Ele não intenciona que as pessoas neguem a existência de Deus. O objetivo final dele não é esse. O objetivo dele é fazer com que a humanidade se afaste de Deus, pense que continua em amor a Deus enquanto eles estão desobedecendo. Então, esse é o objetivo de Satanás, levar o homem a desobedecer os mandamentos de Deus. Ele faz isso por indução, né? Como diz Exatamente. aqui o texto, né? E levou os judeus a terem um falso zelo pelo sábado e então os induziu a rejeitar a Cristo. Exatamente. Né? Os judeus, eles permaneciam professando o nome de Deus, né, professando o seu povo de Deus, e eles possuíam, na verdade, até um zelo, só que era um falso zelo pelo sábado. E Satanás continua com a mesma estratégia até hoje. O objetivo dele é induzir o homem não a negar a Deus exatamente, mas a ter um falso zelo por Deus, né? As pessoas
e você pode observar isso, as pessoas permanecem muitas das vezes professando o nome de Deus, professando ser filhos de Deus, enquanto desobedecem à lei de Deus, enquanto negam a imutabilidade da lei de Deus. Então, nós observamos que a estratégia de Satanás continua a mesma. Nós precisamos estar atentos a essas estratégias para que nós não sejamos enveredados por ela. E ele continua nesse processo de indução, quando o texto fala aqui, falso zelo por uma instituição espúria, para aqueles que ainda não conhecem essa doutrina, nós convidamos a entrar no site da nossa igreja e lá vai estar explicando todas essas questões. A indução aqui, mais uma vez, só complementando o que a irmã Mariana disse, ele não vai levar você a entender que não precisa guardar um dia. Né? Ele sabe que precisa guardar um dia, né? Que o dia de sábado foi o dia que Deus instituiu para ser guardado. Ele não vai dizer assim, olha, não guarda mais, não precisa guardar mais um dia. Não, ele vai dizer, ó, guarda um dia. Só que ele vai dizer assim, guarda um dia, mas ele vai colocar um dia falso para ser guardado. Né? Porque levando você a guardar um dia falso, automaticamente você está transgredindo a lei de Deus que disse que o sábado deveria ser guardado. Então, por isso que diz aqui, um falso zelo por uma instituição espúria. A sétima e última questão nos diz, qual foi sempre o objetivo de Satanás? Em João 10:10, nós lemos, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. No livro O Grande Conflito, na página 582, nós encontramos: desde o início do grande conflito no céu tem sido o intento de Satanás subverter a lei de Deus. Foi para realizar isto que entrou em rebelião contra o Criador. E, posto que fosse expulso do céu, continuou a mesma luta na terra. Enganar os homens, levando-os assim a transgredir a lei de Deus, é o objetivo que perseverantemente tem procurado atingir. Quer seja isto alcançado pondo de parte toda a lei, quer rejeitando um de seus preceitos, o resultado será finalmente o mesmo. Então, irmão Igor, qual foi sempre o objetivo de Satanás? O objetivo de Satanás sempre foi o contrário do objetivo de Deus. Você vê que lá no livro de Eclesiastes, no finalzinho do livro de Eclesiastes, você vai ver o que está escrito ali pelo sábio Salomão. Ele diz, o fim teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. E esse é aquilo que Deus, o intuito de Deus, levar com que o homem teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Qual é o intuito de Satanás? Levar com que o homem transgrida os mandamentos de Deus. Por isso que aqui no livro O Grande Conflito, na página 582, está escrito, desde o início do grande conflito no céu, tem sido o intento de Satanás subverter a lei de Deus. Então, Deus diz, não faça tal coisa. Satanás diz, faça. Né? Deus disse para Adão e Eva, de todo fruto que dá semente, esse comerás, mas o fruto do conhecimento do bem e do mal, esse não comerás. Porque se comer, certamente morrerás. Satanás foi lá e disse, pode comer que não morre. Né? Então veja que Satanás ele trabalha nessa linha de raciocínio. Deus ele traz uma orientação e Satanás tenta desmontar essa orientação. Então sempre foi o intuito de Satanás levar o homem a transgredir a lei de Deus, meus prezados. Então nós ouvimos muito no mundo religioso de que a lei de Deus foi cravada na cruz, que nós não vivemos mais no tempo da lei, vivemos no tempo da graça. Sendo que lei e graça, elas andam lado a lado. Não tem como você dizer que você não observa a lei. Você que não é guardador do sábado, por exemplo, você observa a lei, mesmo sem saber que está observando. Porque se você não observa a lei, eu pergunto para aqueles que são de denominações evangélicas, respeitosamente aos nossos prezados irmãos católicos, mas aqueles que são de denominação evangélica, independente desta, eles não utilizam, por exemplo, de imagens e esculturas em seus lares. Né? E aqueles nossos irmãos católicos que utilizam de imagens e esculturas em seus lares, mas, por exemplo, eles respeitam o mandamento, honra o teu pai e a tua mãe, ou não roubarás, ou não matarás, de uma forma ou de outra está observando. O problema é o que está escrito em Tiago capítulo 2, versículo 10. Aquele que guarda todos os mandamentos, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Então, Satanás, ele intenta fazer você desobedecer toda a lei. Mas se ele não conseguir fazer você desobedecer toda a lei, ele leva você a transgredir pelo menos um. Já é o suficiente. Se você transgredir pelo menos um, você caiu em todos os preceitos da lei, porque lá no mesmo livro diz que você
há de ser julgado pela lei da liberdade, que é esta mesma lei, é a lei de Deus. Então esse é o plano maléfico do inimigo de Deus, nos levar a serem rebeldes, nos levar a ser rebeldes como ele foi no céu. Ele foi um transgressor da lei, ele levou Adão a transgredir a lei, ele quer nos levar a transgredir também a lei de Deus, mas que nós possamos estar atentos às astúcias do inimigo para não sermos também transgressores. Exatamente. A palavra de Deus nos diz, né, Cristo nos diz que se nós conhecermos a verdade vai nos libertar. E nós vemos em João 10:10 que o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir, mas que Cristo veio para que nós tivéssemos vida, e não apenas vida, Cristo não parou por aí, mas para que nós tivéssemos vida em abundância. O desejo de Deus é que nós vivamos em liberdade, em felicidade real. E Satanás, ele objetiva o contrário. Ele quer roubar a nossa fé, matar a nossa vida espiritual, matar a nossa comunhão com Deus, destruir tudo aquilo que Deus nos tem prometido. E que nós não venhamos dar atenção às astúcias dele, que nós possamos nos preparar, conhecer a vontade de Deus para nós, para que quando Satanás vier com as suas tentações, com as suas mentiras e as suas falácias, nós não caiamos nas suas ciladas. O objetivo dele continua sendo o mesmo, como nós aprendemos, subverter a lei de Deus e levar tantos quanto ele consiga a fazer o que ele fez, se rebelar contra Deus e contra a sua lei. Então, que nós possamos ir no caminho contrário, que nós não façamos a vontade de Satanás, mas que nós venhamos a nos empenhar em obedecer a Deus e a sua lei, para que assim nós possamos ter vida e vida em abundância e em liberdade, porque nós somos, sim, observadores da lei de Deus. Se você nos assistiu até aqui, muito obrigada. Que essa mensagem, que essas palavras possam ficar gravadas em vossos corações, que você possa ser estimulado a viver em liberdade, a viver em diligente obediência à lei de Deus. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente aqui abaixo, deixe a sua opinião, as suas sugestões também, e compartilhe com seus amigos e familiares para que essas pessoas possam ter acesso a esse conhecimento, para que elas possam ser libertadas pela verdade. Também não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho na opção todas, para que todo o conteúdo que for lançado aqui você possa ter acesso. Muito obrigado, graça e paz. Obrigado a todos, graça e paz, Deus abençoe.